Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Começamos agora, irmão, mais um Revelando o Verdadeiro Evangelho. E o tema de hoje que nós vamos estudar, meus amados irmãos, é sobre a questão da santidade. Porque o que é santidade? O que é realmente a santidade que nós devemos praticar? E esse outro tema, irmão, sobre questão o que é santidade, eu vou trazer no próximo tema, tá? Então, o tema de hoje que nós vamos estudar é sobre questão da santidade, tá? Nós devemos praticar a santidade ou não? Qual é a voz que vocês devem ouvir, né? Qual é a voz que você deve ouvir? É a dos homens? É a das mulheres? É a dos jovens que fala ao contrário a Deus? Não. Nós devemos sempre ouvir a voz de Deus. E a partir de agora vocês vão ouvir o que Deus tem a dizer para vocês, para nós, tá? Porque, meus amados irmãos, tem muitos grupos aí no YouTube chamado Grupo dos Fariseus. É um grupo de pessoas que se dizem estar pregando o verdadeiro Evangelho. Assim como o canal da Rosa de Saron, o Eric Ribeiro e outros canais que tem por aí. Muitas pessoas desprezando a santidade, né? E Deus não se agrada dessas pessoas. São chamadas de casas rebeldes que rejeitam a santidade. Porque essas pessoas aprenderam assim dos pastores da teologia. Quando os pastores da teologia, os estudados nas tradições dos homens, filosofias, biologia, tá? Essas tradições dos homens aí. As tradições dos fariseus lá fora, as teologias. Então as pessoas aprendem com eles. Então os pastores da teologia, eles não revelam sobre a santidade do modo que Deus quer que revele para as ovelhas. Muitos capítulos e versículos são escondidos e é dificilmente os pastores mostrarem. Então, meus amados irmãos, a partir de agora você vai conhecer sobre verdadeiramente o verdadeiro Evangelho, sobre a santidade, tá? Então, meus amados irmãos, nós vamos começar aqui pelo Velho Testamento, tá? Porque esta lei aqui de ser santo, como Deus manda, ela não foi abolida, tá? Depois nós vamos partir lá para o Novo Testamento. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Levítico 19, tá? Levítico 19, no versículo 2, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Tá, meus irmãos? Então o próprio Deus está mandando a congregação, todos, serem santos. Então é essa voz que nós devemos ouvir. E não a voz desses pastores que tem por aí, que diz que ninguém pode ser santo, que santo só foi Jesus. Então a voz que você deve ouvir é somente a de Deus, que Ele manda que nós seja santo e ponto final. Tá, meus amados irmãos? Então vamos agora, irmãos. Vamos agora para Salmos 93. Salmo 93. Vocês que gostam de Salmos, então vamos lá para Salmo 93, tá? Salmo 93, 5. Diz assim, olha só o que diz. Salmo 93, versículo 5. Fidelicíssimo são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade.
Senhor para todo sempre, tá? Então Deus manda que nós pratiquemos a santidade para sempre, até que o seu Filho venha, e nós iremos sempre praticar a santidade lá no céu, né? Glória a Deus. Então está aqui, meus amados. Vamos agora, meus amados irmãos, para Hebreus 12, tá? Vamos para, deixa eu olhar aqui, viu? Sobre o Velho Testamento. Vamos buscar mais lá. Aqui, irmão. Vamos para Levítico 26, tá? Levítico 26. Levítico 20, versículo 6, tá, irmão? Levítico 20, versículo 6, olha só o que diz. Olha só o que diz, meus amados irmãos. Quando alguém se virar para o necromantes e feiticeiro, para se prostituir com eles, tá, irmão? Então, quando alguém se mistura com os feiticeiros, com os espíritas, com os católicos, a Bíblia já diz que vocês vão se prostituir com eles, né? Então, olha aqui, irmão. Quando alguém se virar para os necromantes, né? Cartas, que são espíritas de cartas, feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, o versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpram, e eu sou o Senhor que vos santifico. Tá, meus amados irmãos? Então está aqui, meus amados irmãos. Sempre Deus mandando o povo se santificar, se purificar, né? Sempre se santificar. Então é essa voz que nós devemos ouvir, tá? A santidade não é brinquedo. Não é brinquedo como essas pessoas aí, que diz que está pregando a verdade, leva a santidade na brincadeira. Debocham da santidade. Ah, não sei o que, aqueles que querem ser santo, quer dizer, pessoas que debocham daqueles que estão se santificando, pessoas que estão se tornando santas, né? Mas esse tipo de pessoas que debocham, elas serão punidas, açoitadas por Deus. Deus vai pesar a alma dessas pessoas, para que ela não zombe da palavra da santidade do Senhor, tá? Então, que os irmãos não brinquem com a santidade. Então vamos agora, irmão, para a outra voz que nós devemos ouvir, que é a mesma voz, que é a voz de Deus, tá? Vamos para Pedro. Vamos para 1 Pedro 2, tá? 1 Pedro 2, versículo 5, tá? Olha só o que diz. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deixa eu olhar aqui, irmão. Isso aqui está em segunda, né? Estou em segunda epístola. É primeira, né? Primeira epístola de Pedro, tá? Primeira epístola de Pedro. Eu estava na segunda lá. 2, versículo 5, tá? Então vamos conferir aqui. O versículo 5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificada, casa espiritual, para seres sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Tá, meus amados irmãos? Então veja aqui, ó. Sacerdote santo. Então Deus diz que nós somos sacerdotes santos, porque nós praticamos a santidade. Então nós, verdadeiros cristãos, somos chamados de sacerdotes santos, que oferecemos sacrifício espiritual para Deus, né? Nós temos que sacrificar o nosso corpo somente para Deus espiritual, sempre matar a carne todos os dias. Então o único sacrifício
que Deus, Ele se agrada é somente da nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração, de nós entregar para Deus espiritualmente, tá? Fazer sempre a vontade de Deus. Vamos agora, irmão, para 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 15, tá? 15, que diz assim, 1 Pedro 1, versículo 15, que diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tá? Então, quem foi que vos chamou a nós? Quem chamou a nós? Jesus, tá? Então, Jesus é santo. Então, olha só, irmão. Tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Tá, irmão? Tá aqui, ó. Tá aqui a prova, tá? Então, essa lei não foi abolida, tá? Aquela lei que Deus deu lá no Velho Testamento, o mandamento, que é para as pessoas serem santas, não foram abolidas, tá? Está aqui a continuidade no Novo Testamento, porque a santidade é tudo para Deus, nós praticar a santidade. Então você veja aqui, irmão, que aquele que vos chamou, que é Jesus, Jesus é que nos chama. Então se Jesus é santo, nós também devemos ser santos. Então é a Bíblia que está dizendo a voz de Deus. Sede também vós santo, como Ele é santo. Então como podem esses pastores malignos, irmão? Como é que podem esses pastores malignos das teologias dizer para vocês que santo só foi Jesus? Ninguém pode ser santo, ninguém é perfeito. Como pode? São os pastores, irmão, são pastores pervertidos da verdade, pastores que já fizeram pacto com a morte e estão esquecendo, não querem saber da verdade de Deus, não querem saber do conhecimento da Bíblia. Então tenha cuidado, irmão, com esses bodes pastores da teologia da maçonaria. Assim como o pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus, vários pastores que eles mesmos confessam que eles são pecadores, que eles erram. Que tipo de pastores são esses? Que não mostram a santidade para as pessoas. São esses pastores, meus amados irmãos, que estão escandalizando o próprio Evangelho. Estão fazendo com que as pessoas não ouçam a voz de Deus. Tá? Então está aqui, meus amados, olha só. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoas, então está aqui, irmão, está aqui, meus amados. Sede santo, porque eu sou santo. Então Deus é santo, Jesus é santo, e o próprio Deus e o Filho manda que nós seja santo. Você não tem escolha. Ou você obedece à voz de Deus, né, e de Jesus, do Filho de Deus, ou à voz do diabo, e você vai cair no lago de fogo. Então obedeça à voz de Deus. Sejam puros, sejam santos, fugindo do pecado todos os dias. E é assim que você verás a glória de Deus. E Deus vai proteger a sua família de praga, que nenhuma família sua vai se perder, se você ouvir somente a voz de Deus, tá? Então vamos aqui, irmão, para mais. Então vamos aqui, irmão, para Hebreus 2, versículo 11, tá? Vamos para Hebreus 2, versículo 11, que diz assim. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Tá, irmão? Pois tanto o que santifica como os que são santificados. Tá? Então tá aqui, meus amados irmãos, né? Então
tanto os que se santificam e os que são santificados. Então você veja, meus amados irmãos, que a santidade é tudo. Sem a santidade, ninguém verá o reino do céu. E ponto final. E ponto final. Ou vocês praticam a santidade ou não. Né? E daí vocês vão receber os mal que estão na terra. Né? A bênção para quem pratica o bem. Né? E praticar o bem é você obedecer tudo que Deus mandou nós fazer. Tá bom? Então tenha cuidado, irmão, com esses pastores da teologia, tá? Vamos agora, irmão, para Hebreus 6. Para Hebreus 6, versículo 10. Que diz assim, ó. Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido de vosso trabalho e do amor que evidencia. Evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda serve aos santos. Tá, meus amados irmãos? Então a própria Bíblia está dizendo, irmão, a própria Bíblia está dizendo que Deus ainda serve aos santos. Então Deus só serve aos seus santos, né? Então aquelas pessoas que não gostam de santificar, pessoas que desprezam a santidade, Deus não está com essas pessoas. Deus não serve a essas pessoas. Então, como eu li aqui para vocês, Deus, ele serve aos santos, tá? Então vamos aqui, irmão, para dar continuidade. Vamos agora, meus amados irmãos, para Hebreus 12, versículo 14, tá? Hebreus 12, versículo 14, olha só o que diz. Que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Então está aqui, meus amados irmãos, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Então vamos aqui, meus amados irmãos, meditar aqui, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, meus amados irmãos, como vocês estão vendo aqui, veja que a santidade, ela é tudo, que a santidade é muito importante, que sem a santidade você não verá a Deus, você não verá o reino do céu, né? Vamos ser mais claros, você não vai ser arrebatado juntamente com Cristo se você não praticar a santidade. Então, você acabou de ver aqui, tá, meus amados irmãos? Leva a sério a santidade. Fuja desses irmãos que diz ser irmão, tá? Deixa eu ver aqui se eu já li esse aqui. 1 Pedro 1,15. Eu acho que eu já li, né? 1 Pedro 1,15. Eu já li. Agora, irmão, vamos partir agora para a tese adolescente, tá? Primeiro tese adolescente 4:7, tá? Vamos lá, olha só o que diz. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Olha só, irmão. Que diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Tá, irmão? Então tá aqui, ó. Desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Tá, irmão? Então aquele que rejeita a santidade, meus amados irmãos, não é a nós que essas pessoas estão rejeitando, mas é a Deus. A pessoa que diz que não precisa praticar a santidade, pessoas que diz que santo só foi Jesus, ninguém pode ser santo, irmão, elas estão desprezando o próprio Deus, não é a pessoa, tá?
Então está aqui a prova. Então vocês estão vendo aqui, meus amados irmãos, tá? Vocês estão vendo aqui. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, né? E sim para a santificação. Então Deus não nos chamou, irmão. Quando nós confessamos Jesus, Deus ele não nos chamou para nós vivermos ainda na impureza, que significa praticando os desejos do mundo, as coisas do mundo, praticando pecados, vivendo ainda em pecados, né? Porque impureza significa pecados, vários pecados, tá? Então isso significa pureza. Então Deus, ele não nos chamou para nós vivermos ainda, né? O velho homem ainda no pecado, não. Nós temos que ser nova criatura, abandonar o pecado e ponto final, tá? Então, irmãos, em nome de Jesus, ouça somente a voz de Deus, tá? E nenhuma praga deste mundo pegará em você, tá? Como eu já falei e repito, eu serei testemunha e meus amados irmãos verdadeiros que praticam a santidade, eles serão testemunha no meio de vós, que nenhuma praga pegará em nós, tá? Então vamos aqui, irmão, para... Então, meus amados irmãos, vamos aqui agora para... Vamos aqui para Hebreus 12, tá? Hebreus 12, versículo 10, que diz assim: Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade, tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui a palavra santidade, né? Temos que praticar a santidade, que não é brincadeira. Então, vamos aqui, irmão, para Efésios 1. Vamos para Efésios 1, versículo 4, tá? Efésios 1, versículo 4, que diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Aqui, irmão, aqui é muito incrível, tá? Aqui é muito incrível essa palavra sobre a questão da santidade que nós devemos praticar. Olha só, irmão, muito incrível. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu, né, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, tá? Então, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Jesus, que é assim como Jesus nos escolheu, né? Deus nos escolheu, então nós devemos ser santos, tá? É Deus quem mandou, tá bom, irmão? Foi Deus quem mandou e ponto final, tá? Então, fuja dessa sinagoga de pastores da teologia que pregam da santidade ao contrário, como se parece que não é nada, né? Para não praticar a santidade, eles pregam de um jeito, esses pastores da teologia, irmão, eles pregam de um jeito que parece que a santidade é nada. Tenha cuidado, irmão, tenha cuidado. Sem a santidade, vocês não verão o reino do céu, tá? Vamos aqui, irmão, agora para Gálatas 5, versículo 16, tá? Gálatas 5, versículo 16, olha só o que diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tá, irmão? Então veja aqui. Andai em Espírito, né? E o que é andar em Espírito? Então, irmão, andar em Espírito é você sempre fazer o que Deus manda. É sempre você pensar nas coisas espiritual. Aí você está andando em Espírito. Então você não vai fazer mais os desejos da carne. Você não vai viver pecando. Por quê?
porque você está sempre vivendo em espírito, se preocupando com as coisas celestiais. Agora, as pessoas que andam preocupadas com as coisas terrenas, com as coisas materiais da terra, com a prosperidade, com o sonho, então essas pessoas, ao passar do tempo, elas vão passar privações, vão viver em angústia depois, porque elas estão pensando mais nas coisas terrenas. Então, olha aqui, meus amados irmãos, preste bem atenção. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a corrupção da carne. Tá, irmão? Então está aqui a prova. Se vocês, meus amados irmãos, andarem em Espírito, praticar santidade, sempre estar preocupado com as coisas de Deus, você não vai mais viver pecando, tá? Você não vai viver mais pecando, cometendo erro. Essa foi a promessa que Deus fez. Que se você viver em espírito, jamais você vai... Deixa eu olhar aqui, irmão. Jamais satisfarás a corrupção da carne. Se você viver sempre em espírito, obedecendo tudo que Deus mandou você fazer, jamais você vai fazer as vontades da carne. Jamais você vai viver pecando e errando. Tá, irmão? Essa é a promessa de Deus. Então, aqueles que se preocupam em viver em espírito, pode ter certeza que essa pessoa, nenhum pastor, ninguém vai encontrar nenhum erro nessa pessoa. Porque essa pessoa está fazendo isto aqui, ó, vivendo em espírito. Está fazendo a vontade de Deus todos os dias, fugindo do mal. Tá, irmão? Então esse negócio aí da igreja sétimo dia, essa igreja de demônio, tá, irmão? Eu chamo igreja de demônio, irmão, porque é terrível. Esses homens são terríveis. O Leandro Quadro, Pastor Luiz, a aparência deles parece anjos. Parece anjos, ovelhas, mas são lobos. Como é que eles podem dizer, irmão, que nós praticaremos pecado ainda até que Deus venha? Até que Deus venha. Que conversa é essa, meus amados irmãos? Que tipo de doutrina de demônios são essa? Que ele diz que você vai praticar pecado da mesma forma. Até que conversa é essa, meus amados irmãos? Que conversa é essa? Por isso que eu chamo de doutrina de demônio. Então veja aqui, meus amados irmãos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a corrupção da carne. Jamais você vai desfazer os desejos da carne, de viver em pecado, de viver nos desejos do mundo. Então a prova está aqui, tá, meus amados irmãos? Ouça a voz de Deus. Faça o que Deus manda. Busque as coisas celestiais, as coisas espirituais. E Deus vai lhe dar força, poder de você não viver mais no desejo do pecado. E ponto final. Tá, irmão? É incrível o verdadeiro Evangelho do Senhor. Vamos agora, irmão, para Colossenses 1, 22, tá? Vamos para Colossenses 1, 22. Colossenses 1, 22. Olha só o que diz. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Está aqui, irmão? Vamos ler mais uma vez. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos. É incrível, meus amados irmãos. É muito incrível. Então está aqui, irmão. Então, Cristo morreu por nós, para que nós se reconciliamos com Deus. Então, nós temos que andar agora em santidade, em novidade de vida. Não praticar mais os pecados. Não viver mais nos desejos do mundo. Tá? Então está aqui. Se apresente a Deus como santos. E ponto final. Eu obedeço, meus amados irmãos.
É essa voz aqui, ó, tá? Não é a voz dos pastores da teologia, não. Da tradição dos homens. Vamos agora, irmão, para Tesalonicenses 4:3. Deixa eu ver se eu já li, tá? Tesalonicenses 4:3. Deixa eu ver. Aqui, irmão, tá? Olha só. Então eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos, tá? É uma chave muito incrível, tá? É uma chave muito incrível. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para nós? Olha só, irmão, a vontade de Deus. E pratique essa vontade, porque é a vontade que Deus quer que nós façamos. Tesalonicenses 4, versículo... Deixa eu olhar aqui, viu, irmão? Tesalonicenses 4, versículo 3, tá? Tesalonicenses 4, versículo 3. Diz assim, irmão. Pois, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Está aqui, meus amados irmãos. Não está ali, meus amados irmãos. Então, a vontade de Deus para a nossa vida dos verdadeiros cristãos é praticar a santificação. E ponto final, tá? Não há argumento nenhum desses estudiosos aí fora, porque nós obedecemos à voz de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé e verdade. A fé na verdade, tá? Então a vontade de Deus, meus amados irmãos, que Deus quer que nós façamos, é que obedeça a santificação, se santificar, praticar a santidade todos os dias até que Cristo venha, tá? Para que você obtenha a sua coroa da salvação. Pratique a santidade até o fim, até na hora da sua morte, sejam luz, sejam santos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meu amado. Vamos aqui, irmão, para 1 Tesalonicenses 3, 4, ou 3, 13, tá? Tesalonicenses 3, 13, que diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Tá, irmão? Tá aqui a prova. Então essas pessoas, irmão, essas pessoas que vivem aí em pecados, que abrem a sua boca do diabo. Ah, eu erro, eu também erro, eu sou pecador, não sei o quê. Essas pessoas, irmão, vivem em pecado. Essas pessoas não compreendem a vontade de Deus. E é por isso que vivem em pecados, vivem errando e ainda confessa para o mundo que são pessoas que vivem pecando. Ah, eu sou errante, eu também tenho muitos defeitos. Irmão, que tipo de pessoas são essas que diz que serve a Deus? Essas pessoas, meus amados irmãos, estão escandalizando o Evangelho de Deus. Estão escandalizando o Evangelho de Deus. Porque ninguém vai levar a sério o que essas pessoas estão falando. A pessoa não vai levar a sério o Evangelho de Deus, porque elas mesmas estão dizendo que são pessoas com muito defeito, são pessoas que pecam. Que tipo de servo de Deus são esses? Que tem a boca de Satanás. Hein, meus amados irmãos, que tipo de evangelho são esses? São pessoas que escandalizam o próprio Deus, tá? Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro pregador, ele confessa santidade. Jamais vai sair da boca desse pregador verdadeiro, desse irmão, desse sábio do Senhor,
desse profeta, desse pastor. Jamais vai sair da boca dele esse tipo de palavra para o mundo. Ah, eu sou um pecador, eu tenho muitas falhas. Que conversa é essa, irmão? Vocês estão confessando é para o diabo e não para Deus. Mas nós, verdadeiros cristãos, nós confessamos que está na Bíblia. Nós praticamos santidade. E nós ensinamos as pessoas também a fazer a vontade de Deus, a praticar santidade. Então, irmãos amados irmãos, eu já mostrei toda a prova para vocês. Sem a santidade, vocês não vão ser arrebatados juntamente com Cristo. E ponto final, tá? Ponto final. Não brinque com o Evangelho. Não brinque com os mandamentos de Deus. Não zombe, porque aqueles que zombam da santidade têm um preço a pagar. Tá, meus amados irmãos? Então tá aí. Então, fujam dessa sinagoga de Satanás, tá? Porque eu chamo sinagoga de Satanás? Porque são pastores das teologias que sustentam ainda a teologia, não sei o que, ciência. Eles é que manipulam a santidade. Eles contradizem a própria santidade. Ele contradiz a própria Bíblia, tá? Então tá aí. Cada um, como diz a Bíblia, lá em Provérbios, cada um salve a sua vida. Salve a sua vida, irmão, na verdade, que é a voz de Deus, as Escrituras. E ponto final. Cada um salve a sua vida no verdadeiro Evangelho. E salve a vida daqueles que estão sendo levados para a beira da morte, né? Alerte eles, alerta as pessoas que estão na dúvida, revelando o verdadeiro Evangelho. E o resto, quem vai fazer é o Espírito Santo, tá? Que Deus, meus amados irmãos, abençoe a todos vocês, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua família, proteja a sua família de praga. Mas para isso, para que Deus proteja você de pragas que vêm a este mundo ainda, vocês têm que fazer a vontade de Deus, que é praticar a santidade, como eu já mostrei para você, tá? Façam isso e vocês verão a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui agora, tá? Você vai conhecer quem são essas pessoas que desprezam a santidade, tá? Nós vamos aqui, irmão, para Provérbios 24. Provérbios 24, 9, tá? Olha só o que diz. Provérbios 24, 9, olha só o que diz. Provérbios 24, 9. Olha só o que diz, irmão. Os desígnios dos insensatos são pecados, e o escarnecedor é abominável aos homens. Então veja aqui, meus amados irmãos, que os desígnios dos insensatos são pecados. Eles andam em pecado, cometendo erro. Então, quem são insensatos? Insensatos, irmãos, são aquelas pessoas que não querem compreender a Bíblia, que vão mais pela cabeça do pastor e da teologia, das tradições dos homens. Então essas pessoas desprezam o que vem da Bíblia para viverem em mandamentos de homem, ensinos de homem, da teologia, dessas tradições lá de fora. Então essas pessoas são chamadas de insensatas, porque não querem ouvir a voz de Deus, que é a Bíblia. Então essas pessoas, elas vivem em pecados. E a prova, eu já disse para vocês, irmão, quando você vê um pastor, qualquer pessoa dizendo assim, é que eu sou um pecador, eu cometo muitas falhas, eu não sei o que. Então essas pessoas, meus amados irmãos, são insensatas. Elas estão confessando seus próprios pecados para o mundo, para os ímpios, para o mundo. Então elas mesmas estão confessando o seu próprio pecado, que anda pecando. Eu tenho muitas falhas, eu sou um pecador, eu não sou... Irmão, sacode para a vida. Então aqui em Provérbios está dizendo que são pessoas insensatas, que vivem em pecado. E não esqueça, meus amados irmãos,
que a Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai, tá? Então essas pessoas estão se contaminando para os ímpios. Como é que o ímpio vai seguir uma igreja desse pastor se esse pastor está confessando para os próprios pecadores, para o mundo, que eles são pecadores, que eles têm muita falha? Deu para entender, meus amados irmãos? Agora, tem grupo de pessoas que vai seguir. Tem muitas pessoas que vão seguir essa igreja, porque é uma igreja, é um líder que não leva a sério a santidade. Então, essa igreja vai se encher de gente, de pecadores, que vão viver pecando, porque o pastor deles, o líder diz que ele é um pecador, que ele tem muita falha. Então, as pessoas vão seguir essa igreja de Satanás, a sinagoga, e vai viver em pecado. Então são pessoas que não levam a sério a Deus, a voz de Deus, a santidade. Tá, irmão? E ponto final. Então, tem muitos pastores da teologia, como eu já falei, como Osiel Gomes, o bispo Polágio, muitos pastores da teologia, confessando seus pecados para o mundo, estão envergonhando a Deus, estão causando escândalo contra o Evangelho. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos confessar o nosso pecado uns para os outros. Mas isso, irmão, é para o nosso próprio irmão. Falar do pecado que nós cometeu para um pastor ou para o irmão, né? Um exemplo. Irmão, hoje eu cometi um pecado, irmão, e me arrependi tanto. Né? Eu senti tristeza ao pecar, mas eu me arrependi. Então você está confessando o seu pecado para um irmão e para um pastor também. Mas o que não pode, irmão, é você confessar seu pecado para o mundo, para os próprios pecadores, para os gentios. Aí você envergonha o próprio Deus. Tá, irmão? Então é por isso que as igrejas estão se enchendo de tantas pessoas se batizando e dizendo que aceitou Jesus. Mas vejam como andam. Vejam como andam. Andam na vaidade, andam nos desejos do mundo, estão se misturando a tudo. Por quê? Por causa do líder, por causa dos pastores, que confessa o seu pecado, que ele é pecador, que ele é cheio de falha. Esses não são os líderes pastores de Deus. São pastores que vieram pela porta de trás. E é por isso, meus amados irmãos, que esses pastores pegam praga. Todos que pregam praga é porque Deus está mostrando para vocês que são pastores rebeldes, são cristãos rebeldes, são pastores rebeldes, são profetisas rebeldes que pregam praga. Deus está mostrando para vocês que esse povo aí não são de Deus. E as pragas não pegam, nunca pegará naqueles que obedecem à voz de Deus, que é a Bíblia, tá? Então vamos aqui, irmão, agora para Isaías. Olha só, vamos continuar aqui sobre a santidade, tá? Isaías 62. Isaías 62, versículo 12. Olha só, meus amados irmãos, que incrível. Chamai-vos-ão, povo santo, remido do Senhor. Tá, irmão? Então o próprio Deus está dizendo aqui, o próprio Deus está dizendo que as pessoas vão chamar nós de povo santo, realmente de povo santo. Por quê? Porque eles estão vendo as obras desse povo santo. Mas tenha cuidado, irmão, com aquele grupo de YouTube que tem por aí. Assim como a Rosa de Saron, que fala para os seus inscritos, né? Oi, povo santo, oi, povo santo. Tenha cuidado, irmão, porque como eu já provei para vocês, esses grupos que seguem a Rosa de Saron são da carne. Eles mesmos confessam os seus próprios pecados, que andam praticando erro, que andam praticando pecado. Eles mesmos confessam pela sua própria boca, assim como a Rosa de Saron já confessou. Então, meus amados irmãos,
tenha cuidado com essas pessoas que dizem povo santo. Tenha cuidado. É como eu falei, você conhece o povo santo verdadeiro é pelas obras, tá? É pelas obras. Então essas pessoas aí que confessam povo santo, oi povo santo, veja como andam e veja o que fala contra outra pessoa, né? Como eu já mostrei para vocês, o quanto esses grupos da Rosa de Saron, né, me defamaram, né? Me falaram coisas terríveis contra mim, tá? Então vamos aqui, irmão, para Isaías 60. Isaías 60, versículo 21. Diz assim: todos os do teu povo serão justos para sempre. Herdarão a terra, serão renovos por mim, plantado, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então vamos meditar. Então o próprio Deus, irmão, está dizendo que nós seremos povo santo para sempre. Então aquele povo que Deus conhece, que é dele, esses povos, eles continuarão até o fim, seguindo a Cristo até o fim, para receber a sua coroa. Então Deus, ele vai separar um povo santo, perfeito. Deus vai separar um grupo de pessoas que são pequenos, né? O povo de Deus será um grupo de pessoas pequenas. E não essa grande nação que você está vendo aí, de cristãos que estão crescendo, né? Cristão da carne, que se mistura a tudo, estão se misturando a tudo. Estão ouvindo mais os homens do que a Deus. Estão mais obedecendo mandamentos de homem, que é teologia, ciência, do que o próprio Deus. Então você veja aí, meus amados irmãos, Deus diz que nós seremos justos. Nós seremos justos. Então tem muitos pastores, meus amados irmãos, eu já ouvi isso muito, dizendo que não existe ninguém justo, né? E eles começam a pegar aqueles textos lá isolados, né? Não há um justo sequer. Tenha cuidado, irmão, com esses textos isolados, tá? Isso aí é outro assunto que eu vou trazer, porque essa mesma palavra que está aqui, ó, essa mesma palavra que está aqui, meus amados irmãos, ó, todos do teu povo serão chamados justos, tá? Essa palavra aqui é uma promessa de Deus. E essa mesma palavra, irmãos, essa mesma palavra está lá no Novo Testamento. Agora sim, Deus tem povo justo. Né? Esse é outro tema que eu vou trazer para vocês, tá, amados irmãos? Porque esses pastores da teologia são perversos. Eles não estão preocupados com santidade, eles não estão preocupados em se tornar justo diante de Deus. E é por isso que eles negam o ser justo, tá? Então é outro tema que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então vamos aqui, irmão, para... Então vamos aqui, irmão, agora para... Vamos para Romanos 1, tá, irmão? Vamos para Romanos 1. Romanos 1, versículo 7, tá? Romanos 1, versículo 7 diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Tá, irmão? Tá aqui. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele pregou em Roma para aqueles católicos. Então, alguns católicos se converteram. Então, eles agora vão praticar a santidade, porque eles foram chamados para serem santos, e não pecadores, e não povo errante, e não povo que anda pecando, não povo cheio de defeito, não. Esses povos cheios de defeito não são povo de Deus, tá? E ponto final, tá, irmão? A Bíblia é incrível na revelação do verdadeiro Evangelho. Então essas pessoas que confessam, pastores,
pessoas aí no YouTube que confessam: eu sou cheio de falhas, não sei o que. Irmãos, sacode para a vida. Sacode em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele estava em perigo com falsos irmãos. Então vocês estão em perigos, ouvindo e aprendendo desses falsos irmãos e falsos pastores, que dizem que são cheios de defeito, que eles são pecadores. Esses grupos aí vieram pela porta de trás, não pertencem a Deus, tá? E ponto final. Tá, meus amados irmãos? Nós temos que seguir a única voz, a voz de Deus, o verdadeiro evangelho que é a Bíblia, e ponto final, né? Eu não sigo o livro de ninguém, eu não sigo o livro de quem já morreu, de pastor que morreu, como o pastor, eu esqueci o nome dele. Eu não sigo o livro de ninguém que já morreu, pastores que já morreu, que fizeram o livro. Eu não sigo o livro de ninguém. Eu só sigo as Escrituras, a Bíblia Sagrada, tá? Porque é ela, meus amados irmãos, é ela que revela todo o conhecimento de toda a verdade, né? O Espírito Santo é que vai lhe ensinar toda a verdade. É somente o Espírito Santo, você buscando a Bíblia, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então tá aqui, irmão, olha só. Provérbios 24, versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a beira da morte, tá? Então que os amados irmãos, né, livre, alerte aos seus irmãos desses grupos dos fariseus que tem por aí, desses pastores que estão aí plantados na sinagoga do nosso meio. São muitas sinagogas de pastores que pregam, só fala o tempo todo das suas primícias, do dízimo. Eles não se cansam de falar, de pedir dízimo, tá? Então se afaste dessas igrejas, tá, meus amados irmãos? Então eu já quero declarar para vocês, aos amados irmãos, que eu não estou dizendo que o dízimo foi abolido, tá? Eu não estou dizendo isso. O dízimo hoje é segundo o coração, é o que puder dar. Esse é o verdadeiro dízimo, que voltou a ser como antigamente, né? Assim como Jacó, Abraão, eles davam segundo o coração, eles davam de tudo que ganhava, tá? Não tinha valor. Então o dízimo voltou o que era antes, é segundo o coração. E o dízimo significa tudo que você ganha, né? Você dá um arroz para o irmão, você dá arroz, feijão para o irmão. Se você tem fazenda, você vai dar também tipo um boi, um porco para matar, para distribuir para os irmãos. Você dá dinheiro. Então o dízimo significa tudo que você ganha, que é segundo o coração agora no Novo Testamento, tá? Então tá aí, meus amados irmãos, pratique santidade até o fim para receber a sua coroa. Não ande no pecado, porque senão vocês pegarão praga, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Toda obra que Deus faz nunca é feita pelo rumo. Ele sempre esquadrinha, ajeita e põe no prumo. Não existe gambiarra, Deus começa e termina. Batendo onde o prumo esbarra, Deus sempre faz obra-prima. Você que está em construção, ouça agora nos meus versos. Quem pegou a empreitada é o arquiteto do universo. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus,
resiste à tempestade, casa bem alicerçada, fica firme na verdade, não vai com a enxurrada. Cada um de nós aqui é uma casa do Senhor, Ele só faz melhoria, é caprichoso morador. Quem precisa de reforma, Ele hoje vai fazer. Tem que estar dentro das normas, pois o prumo vai descer. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou. A igreja é um edifício, Cristo é a pedra angular, sendo bem fundamentada, pra crescer tem que ajustar. Quem sair da posição no prumo vai esbarrar. Pra ajeitar a construção, Deus bate e põe no lugar. A correção é doída, mas traz um bom resultado. Quem olhar pra tua vida vai te ver bem aprumado. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa que virou tapera. Deus não é um morador, tá nas mãos do inimigo, inquilino enganador. Se você abrir a porta e deixar Jesus entrar, despejando o inimigo, tudo novo se fará. Deus é especialista, muda toda a estrutura, pega um homem taperão e faz uma nova criatura. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou. Nosso corpo é uma casa, foi feita pra Deus morar, mas Ele só entra nela se nós abrir e convidar. Eu sofri por muito tempo, sim senhor, nas mãos do inquilino que tanto me maltratou. Me deixou um taperão, rancho velho escancharado. Foi aí que Deus chegou, eu abri e Ele entrou, e hoje tudo tá mudado. Sou casa de Deus,